Glória a Deus. Igreja, abra sua Bíblia. As crianças vão sair agora, é isso? Com a tia, com as tias, Aninha, Bel, Vanessa. Abra sua Bíblia enquanto as crianças estão saindo. Na carta de Paulo à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 4. Vimos semana passada parte desse texto. Eu queria pensar com vocês, esse texto é um dos textos. É difícil a gente mensurar a palavra de Deus, dizendo o que é mais, o que é menos, mas é um texto tão maravilhoso, Filipenses, capítulo 4, que é difícil você falar dele em um só domingo. E eu queria pensar com vocês aqui apenas mais algumas lições preciosas que Paulo traz através desse texto. Diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Rogo a Évode e a Síntique que pense concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Só até aí, vamos orar. Pai, nós clamamos pelo poder que há no nome de Jesus, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a perceber, ó Deus, por meio desse texto, a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que culto maravilhoso, que momento delicioso na igreja de poder adorar a Deus de uma forma tão intensa, encerrando o mês da música. Podemos aqui, durante o mês de novembro, pensar em diversos aspectos de um adorador, aquele que chega diante de Deus e comunica para esse ser onipotente e onipresente, tudo aquilo que está no seu coração, no sentido de agradá-lo, dizendo aquilo que ele fez através do seu louvor e aquilo que ele é por meio da sua adoração. Pensamos aqui durante esse mês de novembro, mas amanhã ter um diferencial, amanhã é o dia do evangélico, somado com o encerramento do mês da música. Eu queria pensar com vocês aqui rapidamente, nesta noite, alguns aspectos do adorador, e deste adorador, que deve chegar diante de Deus com um coração sincero, puro, com o desejo de expressar tudo aquilo que está no seu coração com alegria. Esse texto, Paulo, ele traz aqui algumas informações que nós deveríamos parar e pensar diante desse Deus que nós o adoramos. Pensarmos nesse texto com um olhar, com a convicção de que nós estamos diante daquele que tudo pode. A Bíblia nos convida a termos alguns comportamentos para chegarmos diante de Deus. Eu queria pensar com vocês aqui rapidamente nessa noite, em alguns aspectos importantes na vida daqueles que adoram a Deus, daqueles que querem cultuar a Deus, daqueles que querem prestar uma adoração ao Senhor. Paulo está diante de um contexto, e nos traz esse contexto, falamos aqui semana passada, em que a igreja estava vivendo um momento um pouco delicado aqui, especificamente. Havia um certo desconforto entre a liderança, ou parte da liderança.
E Paulo, então, chama aqueles homens e aquelas mulheres a uma reflexão e, olha, vamos ajustar aqui para que a gente consiga estar firme no Senhor. Diz, portanto, meus amados irmãos, muito saudosos, amados, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Uma orientação de apóstolo Paulo para que nós possamos estar firmes diante de Deus, diante do Senhor. Primeira lição que eu queria destacar aqui com vocês, queridos, igreja, nós como esse desejo de sermos um adorador, que vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, que vamos estar firmes diante do Senhor, é aquele servo e serva do Senhor que consegue, mesmo diante de algumas lutas e de alguns desacertos, de alguns momentos que não estão andando tão como nós gostaríamos que estivéssemos andando, termos um comportamento de saber tratar bem os nossos irmãos em Cristo, sabermos tratar bem as pessoas em que nós amamos, sabermos viver de forma que traga comunhão no nosso meio. Olha, Paulo, ele traz aqui algumas expressões que eu queria que marcassem o seu coração nessa noite. Paulo, ele não poupa elogios para expressar a sua alegria. Ele chama amados, queridos. Olha, lembrando aqui, trazendo a memória, está diante de um conflito aqui. Tem um conflito acontecendo aqui, duas líderes brigando, né, com pensamentos diferentes, e Paulo, ao invés de, quem sabe, você e eu, diante de um conflito, não usaríamos essas mesmas expressões que Paulo usa aqui. Amado, queridos, que saudade que eu estou de você, olha que controle emocional, que sabedoria deste homem. Infelizmente, parte daquilo que nós vivemos nos nossos relacionamentos não saem da forma que nós gostaríamos que saísse. Ter essa postura de tratar bem as pessoas, de sabermos lidar diante das adversidades e comunicar de uma forma menos estressante. Amado. Chamar aquela pessoa que está na luta e que está passando por alguma dificuldade, e chamá-la de querida. Agora, recentemente, nós tivemos a oportunidade de ter acesso a um livro chamado Comunicação Não Violenta. É um livro que está muito bem no mercado. Eu convido a você, até oriento, te desafio a ler esse livro. Ele traz essa ideia de nós sabermos lidar, usar as nossas palavras diante de alguns momentos em dificuldade. É tão importante, igreja, nós que queremos adorar a Deus, sermos um instrumento de adoração a Deus. Tiago, ele vai dizer, como é que pode jorrar de uma fonte águas doces e amargas? Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se nós estamos odiando nossos irmãos? A palavra de Deus vai dizer assim, você é mentiroso. Termos um comportamento de amor e de delicadeza e de carinho entre nós, sabermos lidar com os nossos irmãos, ao ponto de que Paulo vai dizer lá um pouquinho antes, no segundo capítulo de Filipenses, considere os outros superiores a si mesmo. Nós temos falado aqui nessa igreja a importância de usarmos palavras adequadas nos nossos tratamentos. Deus, quando chama Abraão lá no Gênesis capítulo 12, ele diz, Abraão, olha, aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. A gente precisa ter uma preocupação com aquilo que sai da nossa boca, que são palavras que estão abençoando pessoas. Conhecemos a história lá em Números 22, 23, onde Baraque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Depois em casa você conhece, você que estuda, você que é aluno da escola bíblica dominical, conhece perfeitamente essa história, e Balaão fala assim, impossível, não há encantamento quanto ao povo de Israel, não dá para amaldiçoar o povo de Israel, só podemos abençoar as pessoas. Igreja, às vezes nós
somos levados por uma cultura depreciativa demais. Eu não sei aqui quantos viveram numa cultura assim. Eu, por exemplo, vocês sabem, eu sou lá do Rio de Janeiro, numa região linda, a mais bonita do Brasil, chamada Belfor Roxo. Alô, pessoal de Belfor Roxo, olha aí. É um lugar maravilhoso, mas nós temos uma cultura lá de exaltar o momento difícil da pessoa, vamos dizer assim. Vocês já viram que o apelido que pega na pessoa é o apelido pejorativo, e essa é a nossa cultura lá. Então, chamar de amado, querido, que saudade que eu tenho de você, eu acho que eu nem entro em Belfor Roxo. Só você, você foi para Brasília, ficou meio esquisito, hein, cara. Temos esse comportamento de amor, e eu estou falando de uma região do Rio de Janeiro, mas infelizmente a nossa cultura passada, hoje nós estamos tentando melhorar um pouco isso, é uma cultura depreciativa, onde nós olhamos para as pessoas e focamos naquilo que está ruim. Paulo, ele nos chama a ter essa linguagem de amor, minha alegria. Imagina, antigamente, um pouco tempo atrás, uns 10, 15 anos na igreja evangélica, tinham o hábito de você olha para a pessoa do lado, né, fala isso, paramos com isso, né? Imagina você olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, você é minha alegria. Olha que coisa linda, gente. Você é um amado, verdadeiramente, é isso que deve envolver no nosso dia a dia, no nosso linguajar, e a gente está perdendo isso, e a gente quer chegar na igreja, levantar as mãos, fechar os olhos, e falar, Deus, nós te amamos, e tal, e o do lado, aqui, ó, o pau está quebrando com o do lado, o caso aqui. Igreja, Zacarias capítulo 4, versículo 7, diz, quem você pensa que é a montanha majestosa diante de Zorobabel, você se tornará uma planície, e ele colocará uma pedra principal aos gritos, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você conhece a história? Eles estavam reconstruindo o templo, e então eles falam assim, nós vamos reconstruir com estas palavras, Deus te abençoe, e Deus te abençoe. Sair da nossa boca palavras que abençoem as outras pessoas, gente. Como tem sido uma luta constante diante dos nossos relacionamentos, nessa cultura que nós temos de depreciar as pessoas e não usarmos adjetivos corretos. Como tem sido difícil liderar diante de grupos que brigam. É claro que eu não estou falando de igreja, na igreja não acontece essas coisas, gente. Não é? E a gente percebe pessoas que vêm machucadas, sofrendo, porque ouviram uma palavra de não amado e não querido. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós queremos adorar a Deus, ser um instrumento de adoração a Deus, precisamos melhorar os nossos tratos. Que coisa linda que Paulo nos ensina aqui nessa noite. Tratarmos com amor. Jesus, ele teve essa compostura de olhar para pessoas que a sociedade rejeitava. Pastor Mendes pregou aqui hoje pela manhã, a mulher samaritana no poço, João 4, poderia chamar, você tem um quinto marido, cara, no mínimo, uma palavra bem difícil. Jesus chegou diante de leprosos, Jesus chegou diante de pecadores, de cobradores de impostos, de endemoniados, e tratou de forma delicada e com amor. Por que nós temos tanta dificuldade? Um famoso escritor, chamado Guter, escreveu, e o que foi comprovado lá na frente pela psicologia, trate um homem como ele aparenta ser e você o fará pior. Mas trate um homem como se ele fosse o que poderia chegar a ser e você o transforma no que ele deve ser ou deveria ser. Olharmos para as pessoas que estão ao nosso lado como pessoas amadas, porque são amadas. Olharmos para os nossos filhos
Como eu louvo a Deus que a nossa geração, somos capazes de olhar para os filhos hoje, pelo menos a geração hoje, com um olhar diferenciado. Mas se você voltar um pouco tempo atrás, como os pais amaldiçoavam seus filhos. Esse filho não vai dar nada. Agora, recentemente, eu atendi um jovem, mais ou menos jovem, o pai dele chamava ele de marginal, chamava seus filhos, seus irmãos, de marginal. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos numa clínica psicológica é tentar destravar ou virar a chave daqueles comportamentos que muitos de um tempo atrás, de uma geração anterior, receberam dos seus pais ou da sua sociedade, de que você não vai dar nada, você é uma peste, você é um marginal. Uma linguagem agressiva. E cria na mente do ser humano aquela ideia. Agora, ano passado, eu tive uma oportunidade de atender um jovem que me chamou muita atenção, menino de 18 anos, e ele chegou com uma demanda falando que ele era lerdo. Eu sou muito lerdo, eu sou burro, eu sou lerdo, eu sou burro. E nós conversamos, e em um momento foi feito um teste, chamado teste do QI, com o menino. Eu senti que ele não era lerdo nem burro, muito menos. O teste do menino deu 127 no QI. Para vocês terem ideia, a Einstein foi 130 alguma coisa, 132. O menino era quase um Einstein. E com a crença de que ele era burro, porque alguém chamou de burro. E muito provavelmente, alguém que era mais burro do que ele. E para tirar a atenção do burro que ele era, chamou o outro de burro, que não era. E a gente vai criando essas crenças e vai carregando essas mazelas. De nós, Paulo fala assim, olha, para com isso, gente. Para de rotular as pessoas. Para de chamar as pessoas com essa... Como é que vamos adorar a Deus? Um adorador é aquele que consegue identificar uma semelhança, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e olharmos com amor para Ele. Um grande homem do passado, pai da teoria do behaviorismo, Watson, ele disse, dai-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, e meu próprio mundo especificado para criá-las, e eu vou garantir a tornar qualquer uma, que eu pegá-las ao acaso, e transformá-la em qualquer tipo de especialista que eu selecione. Um advogado, um médico, um artista, um comerciante e até mesmo em um mendigo e um ladrão. Ele trabalha a ideia de que você, por meio de comportamentos, por meio de reforçamentos positivos, você transforma quem você quiser naquilo que ele quer, uma criança saudável. Uma criança numa condição saudável pode ser transformada em qualquer coisa que ele quisesse trabalhar na vida dela. Por meio de palavras. Eu creio que Deus quer ministrar no coração de você que veio aqui nessa noite. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um tratamento melhor entre as pessoas que nós amamos. Dentro da nossa própria casa. Filhos estão sendo amaldiçoados pelos pais, por não saber liberar uma palavra de amor. Roberto da Mata, um sociólogo brasileiro, no seu livro chamado O Brasil que faz Brasil, o que faz o Brasil, Brasil, ou é alguma coisa desse tipo, ele já foi há algum tempo. Ele diz que em casa nós somos o que somos, em casa nós revelamos a nossa personalidade e falamos coisas que nós não falamos na rua. E as pessoas que nós amamos e que deveriam ser tratadas com carinho e com amor, nós somos rudes. Isso em casa, isso na igreja. Isso às vezes no trabalho. Pessoas que deveriam receber tratamento de carinho. O versículo 2 e 3, Paulo vai dizer, então, rogo, Évode,
Evódia, e rogo a Sintique que pense eita, travou aqui. Pense de forma não sai não. Por favor, quem? Concordemente. Obrigado. Travou a língua. Concordemente. No Senhor. Obrigado, Sérgio. E é exatamente esse texto que eu queria destacar aqui, que Paulo ele quer trabalhar de uma forma que a igreja ande em unidade e em uma equipe. Como vocês acabaram de ver, eu não consegui falar, Sérgio falou ali, um completa o outro, e a gente é uma equipe, e ele vai dizer, Evódia e Sintique, vocês precisam andar em unidade, cara. Vocês estão aí, né? Essa palavra é difícil. Precisam concordar entre vocês. Vocês precisam andar em harmonia. E é o meu fiel de julgo, meu fiel companheiro. Também te peço que auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. E também a Clemente. Ele cita aqui, olha, no mínimo 4 pessoas, e os outros que os nomes se encontram no livro da vida. Ele fala assim, olha, nós precisamos caminhar juntos. Nós somos uma equipe, nós somos um corpo, nós precisamos ter unidade. Então, trabalhar junto em palavras de amor e independência mútua. Segunda lição que eu queria extrair desse texto aqui, querido, é que nós não somos uma ilha. Nós estamos numa cultura tão individualista, onde nós achamos que podemos fazer. Paulo fala assim, olha, eu conto com você, Evódia. Eu conto com você, Sintique. Eu conto com você, Clemente. Eu conto com você, meu fiel companheiro, para que a gente consiga fazer com que essa coisa ande bem. Nós precisamos aprender a dar as mãos e caminhar juntos como uma equipe. Nós precisamos aprender a adorar e buscar a Deus em unidade. Não dá para eu perceber que o meu irmão está em sofrimento, ou quem sabe alguém está passando necessidade, e eu fechar os meus olhos e adorar a Deus, e o irmão que deu o jeito dele. Aprendermos a andar em comunhão, em unidade, é a oração que Jesus faz em João 17, Pai, que eles sejam um, como eu sou contigo. A nossa cultura individualista, é difícil a gente perceber a importância que tinha isso no texto. Naquela época não tinha tanto esse individualismo, claro, não existia isso, o povo era juntos, eram unidos. E como é comum, às vezes a gente perceber a ausência de alguém na igreja, e talvez a maioria de nós não consegue perceber a ausência de alguém na igreja. Talvez pararmos para pensar no coletivo e sabermos que nós precisamos de um dos outros. Paulo, ele diz, você lembra, eu falei semana passada, ele estava preso, e ele diz, olha, eu preciso de você, meu fiel companheiro. Ele não cita o nome aqui desse fiel companheiro, mas ele, olha, eu preciso de alguém para me ajudar lá nesse contexto. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de ajuda. Peço-te, é um comportamento de humildade e de reconhecimento que nós somos dependentes uns dos outros. Igreja, termos um coração de adorador, um caráter daquele que quer fazer a diferença nesse mundo, é sabermos que nós não vamos fazer a obra sozinhos. Nós temos que ter os nossos fiéis companheiros. Eu te digo, eu te faço uma pergunta que você não precisa me responder. Você tem esse fiel companheiro que você pode pedir a ele uma ajuda? Você tem um amigo, como Paulo coloca diante desse homem aqui, companheiro de julgo, meu fiel companheiro de julgo. Você tem esse amigo em que você pode contar no momento da dificuldade e dizer, rapaz, eu peço-te.
Eu estou precisando de ajuda. Eu preciso que você vá lá e resolva esse problema para mim. Essa nossa era, um dos grandes desafios que nós encontramos na igreja, no nosso bairro, no prédio em que nós moramos, é termos amigos de verdade. E podermos viver isso que Paulo está vivendo aqui, esse sentimento de cooperação e de pertencimento. Porque esse fiel companheiro agora, ele está ajudando em todo esse processo. Eles estão juntos, eles estão focados diante desse problema que aconteceu. Vamos resolver essa situação. Paulo pede ajuda a um fiel companheiro. Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma outra característica que nós tiramos desse texto, é que nós precisamos aprender a caminhar em conjunto, ter amigos, fiéis companheiros, pessoas que vão nos ajudar no momento da luta, no momento do desentendimento, pessoas que vão nos ajudar a segurar o peso. A palavra companheiro no grego, ela dá a ideia de dois bois que estão caminhando e carregando o mesmo peso, o mesmo jugo. Estamos juntos. Estamos nessa luta, nessa batalha, e vamos conseguir vencer, meu fiel companheiro. Eu estou aqui preso, mas você pode ir lá resolver esse problema para mim. Uma igreja que está firme no Senhor e que vai adorar a Deus com facilidade, essa igreja que consegue viver bem no seu tratamento, porque ela tem com quem contar. Permita-me citar mais um exemplo da terapia onde a gente trabalha. A gente aplica um teste lá, e dentro desse teste, um dos resultados são várias áreas da vida, e a gente traz ali uma pontuação para os relacionamentos, por exemplo. E tem lá o financeiro, tem o espiritual, tem tantos outros. E tem lá os relacionamentos, amizade. Incrível, gente. Nós, dessa nossa geração, a pontuação de relacionamentos é o item, via de regra, com o seu menor score. A menor pontuação, via de regra, está nos relacionamentos. Como é que está a sua vida de relacionamento, de amizade? De 1 a 10, 2, as pessoas respondem. Quantos amigos você tem? Põe aqui de 1 a 10, 1, nenhum. Eu não sei se poderíamos explicar esse teste na igreja e ter o mesmo resultado, espero que não, mas, e talvez esse score tão baixo esteja relacionado a um adoecimento emocional. Porque uma pessoa, quando vai procurar um psicólogo, na maioria das vezes, ela não está bem emocionalmente. E o resultado do seu teste é um relacionamento tão baixo. Tem uma relação. Fiel companheiro. Uma igreja que sabe trabalhar em equipe, que conta com a participação de todos. Última coisa que eu queria destacar nesse texto, de um verdadeiro adorador, de uma pessoa que busca a Deus, de uma igreja alegre, versículo 4, é uma igreja que sabe viver, é um cristão que sabe viver em alegria. Paulo, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que a gente vai expressar a nossa adoração a Deus com uma cara fechada, gente? Eu já falei aqui nessa igreja, alguns anos atrás, que eu queria botar um espelho aqui, para, às vezes, vocês poderem ver no momento da adoração. Como, às vezes, a gente olha daqui de cima, é até hábito um pouco nosso, a gente desenvolve de adorar com os olhos fechados, para não ver algumas coisas. Porque a gente está cantando, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E o camarada que você olha para ele, você não está alegre, cara, é um zinho. Que isso, cara?
A gente canta algumas canções para cima, de festa, de celebração, e a nossa expressão de adoração não condiz com aquilo que a gente está falando. Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, ele traz aqui 3 coisas que eu quero encerrar a nossa reflexão dessa noite. Primeiro, alegria é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Então, se você está adorando a Deus de cara fechada, aqui, eu acho que não passa nem desse teto aí. Alegrai-vos. A nossa bandeira, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre. Que bandeira é essa? Que lugar é esse que você quer levar um não crente que tem tanta tristeza? Que ambiente é esse que você está vivendo, que não há espaço para a alegria e para o sorriso? Não é um ambiente de obediência à palavra, não é. Ter o sorriso no rosto, a expressão daquele que foi um dia alcançado pela graça de Deus e tem o seu nome escrito no livro da vida. É o sorriso, é o nosso maior evangelismo. A nossa maior bandeira, o nosso maior marketing é dizer, vem para Jesus, olha como eu estou feliz, olha como eu sou alegre. Alegrai-vos é uma ordem, é um imperativo. Paulo estava preso, gente. Paulo estava falando isso aí porque ele estava bem, estava empregado, estava concursado, estava no top da carreira, não estava preso. Outra coisa que ele nos mostra aqui, alegrai-vos sempre. Não é de vez em quando, não depende de circunstância, falamos isso semana passada. Hebreus capítulo 1, versículo 9, amaste a justiça, odiaste a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos outros teus companheiros. O autor da carta dos Hebreus está falando de Jesus aqui. Ninguém foi mais alegre do que Jesus, ninguém recebeu um óleo de alegria maior do que Jesus. O anjo, quando aparece lá em Lucas 2, ele diz, olha, eis que trago boas novas de grande alegria. Esse é o evangelho que nós temos que viver. Uma adoração celebrativa é uma ordem de Deus. Ela não depende da circunstância, porque ela é uma adoração cristocêntrica, é no Senhor. O caráter de um adorador é aquele que sabe tratar bem as pessoas, porque sabe que as pessoas, elas são imagem e semelhança do próprio Deus. Um caráter de um adorador é aquele que consegue viver em equipe e contar um com os outros, sabe viver em comunhão a despeito das nossas diferenças. O caráter de um adorador é o caráter que passa a alegria por um ambiente onde está, independente das circunstâncias, porque tem a sua fonte suprema, a presença de Cristo, a presença do Todo-Poderoso, a presença do Eu Sou. E Paulo, para encerrar, ele diz, olha, que isso seja notório, a tua moderação. Que todos os homens percebam esses comportamentos na sua vida, que da sua boca jorre somente bênçãos, como Zacarias nos fala no capítulo 4, versículo 7, Deus te abençoe, meu filho, minha filha, igreja, meu chefe, presidente da república, senadores, Deus te abençoe, que da nossa boca saiam palavras de bênção, amados, queridos, que da nosso louvor, que da nossa adoração a Deus, seja um reflexo daquilo que está no nosso coração e aquilo que sai da nossa boca, como consequência daquilo que está no nosso coração, não somente a Deus, mas palavras
que vão abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu queria convidar a você a fechar os seus olhos. Amanhã nós temos no nosso calendário o dia do evangélico. Dá uma boa discussão isso aí, né? Pararmos e pensarmos qual é a influência que nós temos executado na nossa sociedade. O dia do evangélico, onde talvez pudéssemos ter menos intrigas, podermos celebrar esse dia com mais unidade, podermos executarmos e celebrarmos esse dia com mais alegria, poder dizer aí para o mundo, sim, sou evangélico, sim. Coloque-se diante de Deus. Esse texto nos mostra um ambiente difícil. Paulo quer trabalhar um conflito dentro da igreja. Talvez Deus te trouxe aqui nesta noite para ministrar ao seu coração, para que você seja um agente pacificador no seu lar, um agente pacificador no seu trabalho, um agente pacificador aqui na igreja, a exemplo de Cristo, o príncipe da paz. Deus te chama, ou te chamou hoje aqui, para ministrar ao seu coração, para que da sua boca saia palavras amáveis. Você se recuse a amaldiçoar as pessoas com gestos, pensamentos, atitudes, palavras que matam. Em nome de Jesus. Deus quer restaurar casamentos hoje aqui. E te levar a você pedir perdão a quem sabe alguém que você magoou, a quem que você criticou, alguém que você condenou com as suas palavras mal-humoradas, rabugentas, porque você estava num dia mau. Pedir perdão. Talvez essa pessoa esteja aqui, do teu lado, cara, tua esposa, teu filho. Não dá para caminharmos assim, não dá. Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, que um reino dividido, ele não pode subsistir. A unidade, na tua casa, você que está nos ouvindo agora aí, no meio da internet, Deus te chama para ser um pacificador, uma boca com manancial de bênção, em nome de Jesus. Pai, restaure os relacionamentos quebrados, ó Deus. Pai, nos ajude, ó Deus, a reconhecer, ó Deus, os nossos erros. Pai, nos use, ó Deus, como um fiel companheiro, ó Deus, de jugo, para sermos, ó Deus, aquele que vai fazer, ó Pai, a luta, a discórdia acabar, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a perceber que por muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que está em jogo, ó Deus, são os nossos egos, ó Pai, os nossos quereres. Ajuda-nos, ó Deus, em Cristo, firmados em Cristo, abrir mão, ó Deus, e
por meio da nossa alegria em Cristo, da nossa convicção em Cristo, vivermos em unidade em Cristo. Porque aí sim o nosso louvor vai subir, ó Deus. Aí sim, ó Deus, eu creio que o Senhor vai olhar para cada um de nós e vai se alegrar com aquilo que sai da nossa boca. Porque amamos os nossos irmãos, aquele que nós vimos, e podemos amar ao Senhor, aquele que ainda não vimos. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.